Todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem? Fizer perguntinha de controle ali. Esqueçam o chat, tá? Só o Edmilson respondeu. Ninguém mais? Alisson, ok. Professor, tá tudo ok. Juliano, ok. Preciso que responda lá no chat, tá? Vou ter um controle aí de frequência e de atenção de vocês também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edmilson, Alisson, Juliana, Keliane, Hanna, Ana Santos. Acho que só a Cibele não conseguiu, né? Ok, Cibele respondeu sim, tudo ok, beleza. Pessoal, nessa apostila que eu coloquei para vocês, dê uma olhadinha lá, esse link vai abrir um PDF, né, que está compartilhado via Drive para vocês, e é o que a gente está usando de base, tá? A gente não vai ver toda essa apostila, então não se espantem com o tamanho da apostila, tá? Então a gente vai precisar mesmo recorrer à nossa memória de aula, né, nossas gravações e também ao nosso conteúdo programático, tá? Esse conteúdo programático está prevendo aqui, ó, porcentagem, operações com mercadoria, a gente vai falar sobre isso, juro simples e juro composto nós falamos, tá? Desconto simples e desconto composto também daqui a pouquinho. Juros simples e composto nós já falamos, né? Vai voltar para reforçar hoje. Se ficar alguma dúvida, por favor, me tragam essa dúvida. Eu vou pedir para que a gente faça um exercício, tá? Um exercício simples, porém prático e que vai colocar a nossa, o nosso conhecimento e as nossas aulas até aqui em xeque, tá bom? Então a gente vai fazer esse exercício. Só me dê um minutinho que eu vou compartilhar esse exercício aqui com vocês. Fazer a perguntinha aí. Conseguiram acessar a planilha, a apostila? Verifica aí, Juliane, de novo, tá? Ana também, né? Tá chegando a notificação que vocês estão pedindo acesso. Liberei acesso para quem tem o link agora, tá? Uma falha minha aqui na hora de compartilhar o link. E aí me avisa se tiver tudo certo também, tá? Se permanecer aí a falha, me avisa. Foi, né, Alisson? Valeu, show de bola. Faltava mesmo liberar, tá, pessoal, o acesso para quem tinha o link. É o caso, agora já está liberado aí, só vocês clicarem nesse link. Vou repetir o link aqui, tá? Que já tem comentários aí, some, né? Tenta clicar de novo, Juliane, nesse link que eu acabei de colocar aí. É o mesmo link, tá? Mas vamos ver se vai por um caminho diferente agora. E se permanecer o problema, me avise, tá?
Pois bem, pessoal, acho que a minha internet também não tá bacana, tá? Mas vamos ver até onde a gente consegue ir. Já tá gravando, né? Deixa eu colocar na tela aí para vocês. Vou fazer uma memória aí, tá? Eu vou deixar um tempo com você para vocês manipularem bem a apostila, pelo menos por onde a gente passou, tá? Lembrando que a gente passou pelos conceitos. Eu vou mostrar agora a apostila e a gente vai falar o que a gente já passou, tá? Deixa eu colocar aí na tela para vocês. Tá todo mundo me ouvindo bem ou tá cortando muito? Aqui tá normal, professor. Tá normal? Show de bola. Agora deu umas falhas aqui, o Raul, mas acho que já melhorou. Então vamos lá. Já estão com a minha tela aí com vocês, né? Já estão vendo a tela. Show de bola. Não se assustem com os números. Eu não estou interessado. Não estou interessado em assustar ninguém, né? Essa disciplina ela não precisa ser difícil, tá? Ela precisa ser na medida em que a gente vai utilizá-la, tá bom? Que não são, assim, não, a gente não vai usar isso para enriquecer nosso arcabouço matemático, a gente vai usar isso para matemática, isso é matemática aplicada, né? Não é matemática pura. A gente vai usar essa matemática aplicada para o nosso dia a dia, né? Então, ela está toda agrupada dentro de alguns conceitos. A gente falou que era capital, tá? Então, conceitos fundamentais essencial, a gente falou isso na primeira aula, antes de pedir o exercício da Selic, né? Eu só não sei o que é exercício da Selic, precisa mandar no meu e-mail, tá? Foi o trabalhinho da primeira aula. Esses trabalhinhos que eu peço para vocês, pessoal, que a gente vai considerar para poder fazer uma avaliação de vocês no final da disciplina, tá? Senão não vou ter métrica suficiente para avaliá-los. Então, preciso de algum suporte, que é a atividade de vocês. Essas atividades não vai ser uma prova, não vão ser trabalhos longos de resumo, tá? Eu quero fazer com vocês, a partir da semana que vem também, resolução de exercícios, tá? Só que esses exercícios não são essencialmente que estão na disciplina, são exercícios que eu quero puxar do nosso dia a dia. Eu já quero deixar um para vocês fazerem, inclusive uma pesquisa base para vocês poderem tentar identificar o que é um regime de amortização simples, um regime de amortização composto, tá? Então eu quero que vocês façam isso e eu vou passar esse comando no finalzinho da aula de hoje. Então já é mais um trabalho, Selic e taxa de juros simples e composto, tá bom? Então, a gente viu esses conceitos aí na primeira aula: capital, juros, prazo, não confundir juros com taxa de juros, que está aqui no item 4, e montante. A gente precisa saber o que é cada um desses, tá? Então, a gente fez esse estudo rapidamente aqui e viu que, matematicamente, a gente tem sempre o montante é igual ao capital investido mais os juros de remuneração. Vimos que juros são a remuneração pelo tempo do dinheiro, né? Que o dinheiro fica parado, então investido em algum lugar. E esses juros está composto pela sua taxa mais a capitalização, e é o que a gente vai ver mais à frente. Falamos rapidamente sobre calendário civil e comercial, calendário de dias úteis, mas a gente vai ficar com calendário civil e comercial, que são os principais, né? Nós trabalhamos. Fluxo de caixa, falamos rapidamente sobre notação matemática aí, demonstração escrita no fluxo de caixa, das ações de entrada e saída no fluxo de caixa no decorrer do tempo. Então, sempre o tempo é um critério importante para a gente entender fluxo de caixa. E falamos sobre regime de capitalização simples e composta. Na aula passada foi regime de capitalização simples e composto. A gente fez um exemplo, trouxe aqui, ele está construindo a fórmula para a gente aqui, tá? Na apostila. E chegamos aqui, então, na fórmula que a gente utiliza para calcular montante ou capital. E aqui, ó. Montante é igual a capital, que multiplica a soma 1, uma unidade, mais I, que é a taxa de juros, vezes N, que é a quantidade de períodos, o tempo. Lembrando que taxa de juros e períodos precisam estar na mesma notação de tempo.
A gente viu algumas notações de juros, como ao mês, ao ano, ao semestre, ao quadrimestre, e falei para vocês que a mais usual é ao mês e ao ano. Em algumas transações de curtíssimo prazo, de liquidez imediata, as transações podem correr de juros ao dia, A.D. Mas, normalmente, a gente tem os contratos de médios e longo prazos, variando com taxas de ao ano e ao mês. Tá? Então, a gente tem essa fórmula matemática. Pessoal, não quero que vocês gravem a fórmula. É bom dar um print na tela aí, né? Deixa eu aumentar, já que a gente gosta, né? Então, pode dar um print na tela aí. Já vai guardar essa fórmula matemática com você. Só que mais importante do que guardar essa fórmula matemática é entender como foi construída. E eu mostrei isso através de um fluxo de caixa. Né? Variação em um fluxo de caixa. Vem aqui, ó. Montante do mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, ou então do período 1, período 2, período 3, em N períodos. Né? A diferença é que aqui o capital não se altera, o capital é sempre o mesmo, 1.000. E lá no capital, isso é os juros simples, tá? Sistema de capitalização simples, o juro simples. Sistema de capitalização no juro composto, vamos dar uma olhadinha. Acho que já é esse aqui, né? Não, embaixo. Regime de capitalização composta, ou a juros compostos, tá? Aqui o que muda, olha, a gente já tem capital diferente mês a mês. O capital foi de 1.000 para 1.100, depois para 1.210, para 1.330. E 1. Enquanto que lá no outro regime, enquanto aqui no outro regime, o capital permanece sempre o mesmo, 1.000. Tá? Lá a gente tem um capital se alterando mês a mês. 1.000, 1.100, 1.210. Isso vai aumentando cada vez mais o montante. Tá? Então, o montante 1 ficou 1.100, montante 2, 1.210, montante 3, 1.331, montante 4, 1.464. E se a gente viesse fazer o montante 5, a gente ia para o período 5, e já não ia considerar mais esse valor aqui, mas a gente ia considerar esse valor aqui. Né? Para capital, para fazer o nosso cálculo, para fazer a nossa conta. Chegamos na fórmula seguinte, a partir dessa descrição, que o montante é igual ao capital, que multiplica uma unidade mais a taxa, elevado a N períodos, ao tempo. Em alguns lugares você vai encontrar N aqui, tá? T. 1 mais I elevado a T, que é o tempo. Lembrando que essa notação do tempo, que é em períodos, ela precisa ser, mais uma vez, a mesma notação. Pode dar um print na tela aí, pessoal, guarde print na tela, né? Essa notação, ela dá conta de que nós estamos agora trabalhando com uma escala exponencial, porque a variável está na exponência do número do montante. Então, nós temos o montante, temos as variáveis, e nós temos as taxas de crescimento de maneira exponencial. Então, lembrando lá da matemática que a gente se preparou para o Enem, certo? Já posso mostrar para vocês aqui, ó. Esse gráfico mostra a representação do crescimento dos juros, considerando regras sobre juros simples e juro composto. Está escrito aí, né? Juro simples. Nós temos uma representação gráfica na nossa linha com uma reta, né? Como uma linha reta. E aqui no juro composto nós temos a representação de uma linha curva, ou seja, uma curva representando uma função exponencial. Olha o que é interessante nesse gráfico. Ali no Czinho, né, no eixo do montante, olha aqui o montante, aqui no eixo dos montantes nós temos a variável C, que é capital. Quanto que você vai investir? Claro que se a gente aumentar esse investimento aí, considerando as mesmas taxas, a gente vai simplesmente deslocando esse grupo de eixos, esse grupo de linhas para cima, né? Uma reta e uma curva a gente pode ir deslocando para cima, essas duas linhas aí, e o equilíbrio também, né? Mas o que não vai mudar é o equilíbrio no N igual a 1. Sempre no N igual a 1, tanto faz o regime de amortização ou capitalização simples ou composta,
No N igual a 1, eu tenho o juro simples igual ao juro composto. Pessoal, isso é uma chave importantíssima para a gente compreender. Deixa eu limpar tudo aqui bonitinho. Então, isso aqui é a representação gráfica da evolução dos juros, tá? No decorrer do tempo em relação ao capital investido. Então, tenho no eixo do Y o montante, ou capital, né, valor em dinheiro, e no eixo X eu tenho o tempo, decorrendo em N períodos. E sempre que eu estou no N igual a 1, eu tenho posição de equilíbrio para os dois regimes, simples ou composto, tá? Tanto faz na juro simples ou composto, no N igual a 1 eles são iguais. Muda, e muda muito, antes do N igual a 1 e depois do N igual a 1. Tá? O que muda antes do N igual a 1? A remuneração no tempo, ou seja, o aluguel do dinheiro, a taxa de juros, ou melhor, os juros pagos são maiores no regime simples, se N é igual a menos 1. Mas como assim, professor? Emprestar por um período de N menor que 1? Sim, pessoal, vamos supor que seja um contrato de longo prazo. No contrato de longo prazo, eu posso colocar o N igual a 1 ano. Então, de ano em ano, eu vou ter aqui ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 no contrato. Aí eu vou ter esse ganho exponencial a partir do 1. Mas quem está oferecendo dinheiro não vai querer perder dinheiro por 12 meses. O perder não, né, pessoal? Deixar de ganhar. O que eles fazem? Fazem um sistema de capitalização composto. Eles fazem um contrato em que antes do N igual a 1, a gente vai pelo juro simples e depois do N igual a 1 vai pelo juro composto. Ou seja, como se a curva ficasse mista. Acompanhe comigo aí na tela. Eu sei que é difícil, porque eu estou só com o cursor do mouse aqui, né, como texto. Como se eu acompanhasse essa curva aqui. Estão comigo? E a partir desse ponto, ela deixa de ser uma reta e passa a ser uma função exponencial, um crescimento exponencial. Então, quem é o dono do dinheiro acaba dando a regra, né? E muitas das vezes, é aí que a gente vai começar já a introduzir a tarefa de hoje, muitas das vezes a gente acaba realmente tendo, nessa negociação de empréstimos, um lado que tem muito mais poder e força do que o outro. Quem é que tem mais poder e força do que o outro na relação de empréstimo? É quem está emprestando, quem está dando a emprestar o dinheiro, quem está colocando o capital em risco. Esse camarada vai escolher, né? Vai escolher porque ele tem, por exemplo, 10 clientes que podem se engalfinhar entre eles mesmos para pegar aquele empréstimo. Vamos supor que eu tenha 100 mil reais para emprestar. Eu tenho 10 pessoas querendo emprestar 100 mil reais. Qual é a regra que vai prevalecer? A deles ou a minha? É a de quem está vendendo o crédito. Então, quem está ofertando o crédito vai escolher sempre ganhar mais. Então, por que ele escolhe no contrato anual, por exemplo, em que N1 é igual a 1 ano? Por que ele escolhe no primeiro ano a taxa de juros simples? Parece uma bobagem. Ele está perdendo dinheiro? Não, porque a taxa de juros dele pode ser anual, ao ano, né? Então, vamos lá. 20% ao ano. Caraca, 20% ao ano, divide por 12, né? E a gente vai ter um percentual ao mês. Só que se eu aplicar isso no regime de juros composto, se eu considerar N igual a 1, eu vou estar perdendo dinheiro, ou seja, vou estar deixando de ganhar dinheiro. Isso é verdade. Vou estar deixando de ganhar dinheiro. Lembra que a regra é minha se eu estou emprestando? Então, muito provavelmente, se eu quero colocar esse capital disponível para empréstimo, eu vou aplicar no regime de juros simples no N igual a, no N menor que 1. Vem aqui, ó. Para N menor que 1, a capitalização composta ela é maior que a capitalização simples. O N maior que 1, a partir do pontinho aqui. Não é segredo, né? A gente está vendo os juros aqui maior que esses juros aqui. Para N maior que 0 e menor que 1, esse período bem aqui, nós temos a capitalização composta sendo menor que a capitalização simples. Para N igual a 1, exatamente nesse ponto, no ano 1 ou no mês 1, dependendo do período do contrato, no N igual a 1. Pode ser um ano, pode ser um semestre, pode ser um mês, pode ser um dia. Aí fica difícil o contrato, por isso que o pessoal que opera no intraday, pessoal, quem se interessa por linguagem de investimento de capitais, né, mercado financeiro, tem uma modalidade que a gente chama de intraday. Você precisa acompanhar a modalidade de investimento dentro do dia.
Então, as frações são separadas por hora de operação disponível em determinada banca, em determinada mesa de operações. Então, aquela mesa de operações, se ela opera por 8 horas por dia, então o teu intraday vai ser dividido em 8 períodos. Você vai calcular taxas de juros no comportamento fluido e flexível dentro daquele dia. Você não espera virar um dia. Então, a tua taxa de conversão, ou então o teu tempo N ali, é em 8 períodos de um dia. Se você está operando em renda fixa, você está operando em meses. Então, teu N é igual a mês. Né? Então, N1 é um mês. Quem está operando na renda intraday, o N1 é 1/8 de um dia. Tá? É um período de 1 hora, então de 1/8 daquelas operações. Então, você precisa... eu conversei com um professor, financista, contador da Universidade Federal, da Universidade Federal do Fluminense, lá em Niterói, e ele falando que ele estava operando no intraday, que ele estava ficando maluco, não sei o quê, que tinha dia que ele ganhava muito, tinha dia que ele perdia muito. Eu disse, é lógico que isso vai acontecer. Isso é da natureza da transação. Ganha e perde, perde e ganha. Compra e vende e compra. Qual o grande problema disso? Você dá aula. Então, você tem que preparar a sua aula. Quando você está preparando a aula, você não está acompanhando intraday. Então, quem tem uma outra função, outro emprego, que não é somente rendista, que não vive somente da renda de operação no mercado financeiro, vai perder tempo sem olhar o intraday, vai perder, por exemplo, é como se no intraday, se eu ficar ali, separar um tempo, um dia, não, esse dia aqui eu vou me preparar para aquela prova, deixa o intraday correndo lá, seja o que Deus quiser. É como se você olhasse na renda fixa e falasse assim, olha, deixa 8 meses o meu dinheiro aí, eu não sei o que vai acontecer com o meu dinheiro em 8 meses. Quando a gente coloca isso para meses, cara, uau, o que é isso? É isso que acontece para quem trabalha no intraday. Por isso que tem agentes especializados que a sua vida, o seu trabalho são acompanhar no intraday. Período a período, dentro das operações daquela mesa, ele está acompanhando. Ele vai orientar investidores de todos os lugares. Pessoas que compram e colocam à disposição alguns ativos, e ele vai aplicar o ativo dos seus clientes. Tirar de um lugar, colocar no outro. Isso dentro do dia varia várias vezes. Né? Então, não tem como alguém que já é funcionário, que trabalha em outra finalidade, que tem outras atribuições, operar no intraday. Né? Ele precisa se dedicar no intraday, acompanhar as variações, acompanhar as tendências mundiais em todas as bancas, para ele poder ter condições de fazer um bom ganho, ou então um ganho mais seguro. Lembrando que sempre investimento envolve risco, e é justamente o risco que é remunerado. Porque esse cara que vai emprestar esse capitalzinho aqui, ó, tá? Por N igual a 1, ele vai por esse caminho ou vai por esse? Ele escolhe a regra. Né? Normalmente ele vai escolher essa aqui no N menor que 1. Né? Então, no N menor que 1 ele vai escolher o juro simples, porque ele ganha mais do que no juro composto. E a partir do N igual a 1, ele vai escolher o juro composto, porque ele passa a ter ganhos exponenciais. Mês a mês, N a N, ganhos exponenciais. Então, é lógico que esse cara aqui, ele está de olho no risco. Quanto menor o risco, menor a remuneração do capital. Porque a gente sabe que se ele colocar o dinheiro de maneira adequada, em um ambiente adequado, aquele dinheiro vai aumentar e ele vai ser remunerado. Então, por menor que seja a remuneração, ele sabe que vai ser remunerado. Então, ele deixa aquele dinheiro ali disponível. Isso é risco diminuído. Quando você tem um risco baixo, você tem condições de fazer contratos com taxas menores. Com riscos altos, você precisa proteger o seu capital, porque você não sabe se aquela regra institucional vai remunerar. Então, as taxas normalmente são mais altas. Ou seja, a inclinação dessas retas aqui, dessas linhas, pode ser um pouco maior ou um pouco menor, dependendo e variando com a taxa de juros. Pode ver, eu não tenho taxa de juros aqui. Tá? Taxa de juros vai interferir diretamente com o ângulo de inclinação dessa coluna e a taxa de crescimento do juro composto de maneira exponencial. Tá? Posso ter uma reta exponencial com crescimento mais aberto ou mais íngreme. Quanto mais íngreme, maior a taxa, para ambos, tanto para o juro simples quanto para o juro composto. Tá? Isso quer dizer o quê? Que o montante e os juros vão aumentando cada vez mais conforme passa menos tempo, né? Porque eu tenho um crescimento exponencial. Né? Então, a taxa de crescimento é cada vez maior. Então, o camarada que vai colocar o dinheiro dele disponível acaba negociando essas regras. Né? Lembra que eu falei para você? Bom, tenho 10 pessoas ali, eu estou vendendo meu crédito. Eu vou escolher para quem vender e eu vou colocar regra.
a regra que não agradar ao A, ao B ou C, ele sai. Mas eu ainda tenho mais 7 que aceitam aquela regra. Então, às vezes eu vou colocando regras cada vez mais rígidas, cada vez mais caras, e ainda assim tem circulação daquele empréstimo. E eu estou o tempo todo também protegendo meu capital. A gente viu no nosso exercício da taxa Selic, que a taxa Selic, mesmo em decrescimento, a gente não tendo as instituições regulares ou então bem estabelecidas, as nossas taxas de juros praticadas pelos bancos, que eu pedi para vocês fazerem essa comparação, né, ainda são mais altas do que a taxa Selic. Poxa, professor, uma taxa Selic lá está 2% ao ano, divide isso por mês, dá baixíssimo, dá muito baixinho ao mês, porém, os bancos ainda olham para o nosso mercado com índice elevado de endividamento das famílias, com baixo valor agregado na produção, com atividade produtiva baixa também. Então, ele olha e tem medo que o seu dinheiro não faça rendimentos ali. O que ele faz? Ele coloca uma taxa de juros um pouco mais alta para proteger o risco daquele crédito. Protege 100%? Não, o risco continua lá. Né? Quantas e quantas pessoas a gente já não viu dar barrigada no banco? Né? Se ferra todo por 5 anos, mas depois de 5 anos começa a reerguer novamente porque vai caducar aquele protesto do banco contra aquela pessoa, depois da última parcela, né? Lembrando disso. E mudaram as regras de crédito, inclusive, por conta disso, né? Tinha muita família ficando praticamente eternamente endividada, tal da bola de neve, depois da última parcela ainda tinha mais 5 anos, e assim, com dívidas impagáveis. Por quê? Vão nessa regra aqui exponencial. E é justamente aí que vai nosso exercício daqui a pouco. Alguma dúvida, pessoal? É a hora de falar, tá? Preciso que vocês conversem comigo para saber se está indo num ritmo adequado, se está indo rápido, se está muito truncado, se está simples de entender. Não se acane em fazer perguntas e não se acane em fazer alguma crítica, tá? Professor, não gostei assim, não entendi. A gente vai ajustando. Tá, ninguém ainda? Ok. Então vamos seguir. Então, como eu já comecei a adiantar para vocês, o regime de capitalização mista ele considera tanto taxa de juros simples quanto taxa de juro composto. Vai na convenção linear ou na convenção exponencial. Já sabemos agora que a convenção linear se trata do juro simples e que a convenção exponencial se trata do juro composto. Então, o regime de capitalização composto ele vai trabalhar com o juro composto, com a taxa de juro composto. São regimes diferentes, tá? Então, são regras diferentes. Na regra do juro simples, ou seja, no regime de capitalização simples, a gente usa o juro simples, a gente tem uma convenção linear. E no regime de capitalização composto, a gente tem juro composto e a convenção exponencial. A gente já falou isso com vocês agora há pouco, né? Então, a gente não tem, essencialmente, uma fórmula somente de calcular o montante dentro desses períodos. A gente tem 2 fórmulas, dependendo como o regime é misto. Né? Poxa, pode ser que eu tenha um benevolente que escolha fazer o contrário, né? Um juros vamos lá, uma cooperativa, né, que visa não o lucro da operação de crédito, mas de fato fomentar o desenvolvimento e crescimento através desses créditos fornecidos. Vamos lá, aí essa cooperativa, poxa, ela vai olhar o lado que ela ganha menos, porque a intenção da cooperativa não é ganhar dinheiro, a intenção da cooperativa é cooperar para o desenvolvimento de determinada atividade. Então, ele pode pegar a capitalização mais baixa aqui, depois pegar a mais baixa aqui? Pode. Né? Dependendo do âmbito que a gente está conversando. Poxa, mas a própria cooperativa vai ferir na carne em vez de ganhar muito, vai ganhar pouco? Sim. Isso seria moralmente aceitável. Agora, nem todas as cooperativas operam dessa maneira. Temos uma cooperativa de amparo e apoio ao servidor público no Amapá, inclusive respondeu um processo judicial justamente por conta disso, né? Porque estava aplicando juros exorbitantes, maiores que os bancos comerciais. Né? E aí a grande queixa do querelante, lá de quem estava reclamando a causa, foi justamente essa na justiça. Porque eu tenho que remunerar um gasto a mais para essa cooperativa, se isso é uma cooperativa que visa o amparo ao servidor e não ganhar dinheiro. Não tem justificativa essa taxa de juros no nosso cenário. Né? Foi uma repactuação de compra de dívida que ele fez,
e aí o banco colocou, a cooperativa colocou o juro lá em cima e sapecou iaiá no servidor público lá na hora de fazer o desconto em folha. O cara pulou longe, foi reclamar, né, e não teve sua queixa administrativa atendida e ele foi para a justiça. E colou na justiça. Né? O pessoal mandou retirar o desconto em folha, passou uma multa, né, pela operação de crédito sem justificativa, e foi bem interessante esse processo, tá? Então, pode ter um momento em que o emprestador, né, aquele que vai vender o crédito, opte pelo juros composto no primeiro momento, mesmo ganhando menos, e depois do N maior que 1, colocar o juros simples para ganhar menos de novo? Pode. Depende da natureza do contrato. Não vai chamar, cara é burro, fez isso. Não. Depende da natureza da relação entre as partes. Tá? Então, não é porque esse gráfico representa ganhos maiores no juro composto, no juro simples, no N menor que 1, e no N maior que 1, ganhos com juros maiores no regime composto, que sempre a gente vai ter esse contrato. A gente pode ter o contrato invertido também. Acabei de dar a sugestão para vocês. Em que tipo? Depende da natureza da relação entre os contratantes. Né? A gente tem aquele que contrata e o que é contratado. Né? Ambos são figuras do polo do contrato. Então, dependendo da relação entre eles, da natureza da relação entre eles, eu posso ter sim uma inversão aí. Não é sempre assim que acontece. Posso ganhar menos no N menor que 1 e ganhar mais no N maior que 1. Tá? E aí eu posso escolher essa regra. Então, toda vez que vocês ouvirem falar um regime de capitalização mista, muito provavelmente ele é misto a partir do período do N igual a 1. Se o contrato for em 5 anos e não em 60 meses, e a taxa for ao ano e não ao mês, muito provavelmente você vai ter transformações no regime de capitalização ou no regime de juros dentro do mesmo contrato. Tá? Então, se você tem etapas no N menor que 1, muito provavelmente você tem um contrato com duas regras. Esse contrato com duas regras é justamente um regime de capitalização mista. Usa a regra para uma parte do contrato e outra regra para outra parte do contrato. E lembra, o contrato ele não é matemático. Né? Ele usa a regra matemática para ser elaborado. Eu posso fazer um contrato completamente antagônico, como eu acabei de sugerir, né, com a regra matemática. Né? Antagônico à regra matemática que visaria o maior lucro. Tá? Que visaria o maior lucro. Então, eu posso não visar o maior lucro. Deu para entender até aí? Estudo das taxas eu vou deixar para a aula que vem, tá? Porque eu quero fazer um trabalhinho com vocês e depois a gente vai entrar em taxas equivalentes. O exercício das taxas equivalentes que eu vou precisar que vocês se detenham. A gente vai fazer alguns exercícios matemáticos, a parte chata do trabalho, vou passar um questionário para vocês. Vai poder fazer em grupo, sem problema, tá? Para vocês responderem. Mas não é agora ainda isso. Agora a gente vai para mais uma etapa parecida com aquela da Selic, Light, né? Que a gente consegue fazer mais leve a coisa. Quero que vocês façam uma pesquisa de mercado. Pô, professor, uma pesquisa de mercado em tempo de pandemia não precisa sair para a rua para fazer a pesquisa de mercado. Tá? Vocês conhecem o termo chamado fintech? Não, ninguém conhece? Um colega aí que opera no mercado, eu acho que ele consegue saber o que é uma fintech. Acho que é o José Vinícius, né, que fez uma pergunta sobre o mercado financeiro. Nunca ouviu falar no termo fintech? Vinícius? Consegue, Vinícius? Lembra aí alguma coisa sobre fintech? Já está pesquisando no Google, né? Desculpa, meu áudio está baixo. Acho que eu não consigo mudar muito bem isso. Ok, não está no Google não, né?
Fintech, pessoal, são as empresas de tecnologia, chamadas startups, empresas de tecnologia do mercado financeiro ou do meio financeiro, que prestam serviços financeiros. Há pouquíssimo tempo, o Banco Central não permitia que o Brasil operasse o sistema bancário em empresa de pequeno ou médio porte. E ele liberou a partir, se eu não me engano, 2018 ou 2019. Não, 2018 já tinha, né? O Nubank, Banco Original, né? Esse banco C6, né, que a TIM não para de vender para cliente TIM. Hoje, vários bancos financeiros, né, com empresas financeiras, que sequer tem uma agência bancária para você ir. Muita gente do modelo, da modalidade tradicional, que gosta de banco, adora a fila de banco, né? Esse pessoal tem muita restrição para adotar esse regime de ação de bancarização dos seus ativos através de instituições financeiras pequenas, que são as fintechs. O Banco Central autorizou uma porção de fintechs no Brasil, né? Banco Inter, muito bem, José, obrigado. Banco Inter também está nesse bojo. Banco Inter, Banco Original, o Nubank, o C6 Bank, o Hoje, o Banco Pan, né, que ele chamou outro, eu não sei como é a vertente digital do Banco Pan, o próprio BMG também se tornou uma fintech. Então, são vários bancos aí que estão orientados. Cara, eu fiquei completamente abismado ano passado, né? Como que o Banco do Brasil conseguiu se digitalizar e colocar serviços equivalentes a essas fintechs. E aí eu me assustei muito no semestre passado. Vou falar para vocês, eu comprei um carro pelo telefone, pelo celular, operando, fiz transações pesadas, com valor elevado, de investimento, de resgate, de compra, de contratação de crédito, né, de várias coisas pelo Banco do Brasil, pelo aplicativo do Banco do Brasil. Gerente disponível ali, não era horário comercial, horário mais estendido, mas o gerente disponível, né, o que chamava lá por dentro do chat do próprio aplicativo. Hoje, os bancos como o Bradesco, Banco Santander, que são bancos grandes, né, bancos comerciais de capital muito alto, também já estão operando esses atendimentos pelo WhatsApp. Então, tudo isso para dizer para vocês que as fintechs estão aí. Os bancos tradicionais, grandes, tanto eles sejam, acho que a Caixa pode ser uma das mais atrasadas ainda, né? Mas o Banco do Brasil, me surpreendeu, né? Ano passado. Evoluiu muito. Ele já vinha nessa curva de evolução, tá? Lembro bem de ver uma regra de fechamento naquela grande crise que a gente teve em 2015 do Banco do Brasil, e ele não reabriu todas as portas novamente depois da crise econômica que nós passamos, 2015 e 2016. E quando foi agora, no início do ano, estava declarando que ia fechar várias agências e abrir o programa de demissão voluntária para os seus funcionários. Né? Porque está em crise? Não, é porque ele está se remodelando. Né? O Banco do Brasil está evidentemente se remodelando. Está colocando à disponibilidade de serviços financeiros digitais de uma maneira diferenciada. Então, esses bancos já estão concorrendo no mesmo nicho. Tá? Então, é normal. A moçada aí da idade de vocês, entre 18 e 25 anos, todo mundo tem os cartõezinhos coloridos, né? O roxinho lá do Nubank, o laranja do Banco Inter, o verde do Banco Original. Sempre são essas cores bem marcantes, bem vibrantes, inclusive. Né? Porque estão se associando, se relacionando com esses bancos de uma outra modalidade, uma outra forma. E os bancos grandes não querem perder essa fatia de mercado. Né? Também colocam à disposição porque é um caminho que está se mostrando-se em volta. Né? Muito provavelmente foi antecipado e bastante por conta da pandemia. Né? Eu mesmo parei de ir ao banco, eu estava fazendo essas operações, indo ao banco, né? Cheguei a perder dia de trabalho, né? Cheguei para lá e, saio do trabalho 11 horas com a intenção de voltar para o trabalho, não volto, saio de lá depois que o banco fecha e não resolve todo o problema. Né? E eu perdi esse hábito, graças a Deus. Né? Consegui institucionalizar através dos movimentos digitais. Então, quero que vocês façam uma pesquisa considerando toda essa disponibilidade. O Bruno Henrique levantou a mão. Fica à vontade, Bruno. Isso é um teste, Bruno, ou quer falar? Fica à vontade. Em relação à pesquisa, professor, Certo. a gente vai ter que fazer a pesquisa dos bancos digitais e também dos bancos mais convencionais, Banco do Brasil. Se conseguir fazer dos bancos convencionais de maneira digital, faça, tá? Não estou pedindo para que ninguém vá ao banco. Pelo contrário, não vá ao banco. Não precise ir ao banco para fazer essa pesquisa, tá? Busque os canais
convencionais, tradicionais, muito cuidado com os cliques de vocês, porque quando a gente busca banco, natural, vocês sabem. Alguém aqui assistiu o Dilema da Rede Social? Está no Netflix? Duvido que ninguém assistiu aqui esse negócio, velho. Tem que assistir, cara. Você tem que estar antenado na parada. Justamente, Jennifer, vai aparecer no Face, vai aparecer no Instagram, e daqui com o tempo, olha, a partir de fevereiro, vai aparecer até no Facebook, até no WhatsApp, né? Porque é tudo a mesma empresa. O Facebook comprou comprou o Instagram e comprou o WhatsApp, né? Então, o teu histórico de navegação, tuas conversas, os termos que você usa, muito provavelmente vão ser utilizados para vender, para te vender enquanto consumidor, para vender os teus interesses enquanto consumidor. Pessoal, não estou brincando. Eu nunca procurei, eu tenho a Amazon no meu telefone, aquela Amazon Prime, né, por conta do videozinho lá. Tenho a Amazon Prime, é o cara, né, Zuckerberg, se arrebentou, né? Uma crise de identidade, de imagem que o Facebook teve depois de ter comprovado manipulação de algumas manifestações, né, por conta da eleição do Trump ainda. Teve que responder no Congresso, tudo, respondeu na Inglaterra, respondeu tudo foi canto, não respondeu aqui no Brasil, que só adora o Facebook. Então, eu tenho esses sistemas de pesquisa, né? O meu telefone é iPhone, então tem a Siri, né? Às vezes se fala, e aí Siri? Ela vai lá, acorda e tenta já pesquisar o teu próximo termo, né? Faz um beatbox, a Siri, ela faz um beatbox pra gente, né? Hoje tem da Amazon, que é do Windows, tem a Cortana, né? São inteligências artificiais que podem estar ativas em segundo plano o tempo todo no nosso computador. Do Google, a gente tem o Android também, que faz essa leitura, né? O próprio Google Pay, não Google Play, tá? O Google Pay, né? Aqueles meio de pagamento através do Google, também está o tempo todo. Então, uma vez eu estava no quarto, no banheiro, falei para minha esposa, amor, uma toalha. Ela falou, amor, eu estou no centro, a gente tem que comprar toalha. Eu falei assim para ela, você tem que comprar toalha. Cara, quando eu cheguei, eu tenho um hábito, quando eu vou dormir à noite, né, quando eu for deitar, eu pego a minha caixa de e-mail e vou zerando, apagando tudo que não presta dali, que conseguiu passar pelo spam, né, e eu vou tirando tudo dali. Pois chegou uma mensagem da Amazon para mim assim, não perca a promoção de toalhas, ganhe não sei o que, papai. Eu digo, meu Deus do céu, é a prova que eu precisava, né, para saber que realmente nossos passos são monitorados, nossos cliques, nosso uso, nosso device, né, do nosso serviço é monitorado o tempo todo. Quando eu cheguei para dormir, antes de fazer qualquer busca, né, já apareceu no meu e-mail a Amazon sugerindo toalhas, né, conjunto de toalhas, não sei qual o pior problema disso. Eu fui lá e cliquei, porque eu estava interessado nas toalhas. Né, então, isso é um reforço positivo para esse sistema. Né? Pois é, eu já tive e tenho dessas paranoias, né, só não tenho muita coisa para mudar, não consigo mudar, então, infelizmente, a gente acaba se sujeitando e concordando com o uso, né? Lembra lá os termos? Eu precisei atualizar os termos de uso do Twitter. Essa semana apareceu para mim lá. Eu li tudo. Eu li as letras pequenas? Não li. Né? Infelizmente, não li. Mas concordei porque eu queria continuar usando. Então, porque a gente quer continuar usando, a gente concorda com os termos e acaba entregando de bandeja. Qual é a pesquisa? Pesquisar nas fintechs e nos bancos tradicionais diferenças de taxa e regime. Muito provavelmente os regimes que vocês vão achar são do juro composto, tá? Então não precisa procurar muito por juros simples, que vocês não vão achar muito fácil, não. Gostaria que vocês tentassem identificar as taxas de juros operadas pelos cartões de crédito de cada um desses bancos. Professor, não vou achar. Registra o que você achar, tá? Não faça individual, não. Faça em grupo de 3 ou 4 pessoas, tá? Tem colega que está de outro curso, fica atento com os coleguinhas de outro curso também, que só aparecem aqui e não estão lá no grupo do WhatsApp. Precisa se manifestar, aproveita o chat para fazer isso, tá? Para pegar o contato dos colegas aí. Aparece, né, Juliane? Mesmo na aba anônima, dizendo que teu histórico de navegação não vai ser compartilhado, né? Então você não vai gravar o histórico, ainda assim os phishing e cookie estão por lá o tempo todo, né? Então, façam essa pesquisa, façam essa busca, tenta fazer isso para mitigar, diminuir o que a Juliana acabou de dizer aí, né? Abre uma aba anônima para navegar por lá e fazer suas buscas, tá? Às vezes você vai precisar entrar no site específico, às vezes você pode encontrar essa pesquisa em outros sites. Cuidado, porque esses números são muito voláteis, né? Como é regra própria do banco, ele está emprestando, ele pode mudar, né?
Isso pode mudar, não muda assim porque o gerente quer, muda porque o comitê de crédito acha melhor mudar. Então, uma taxa, por exemplo, eu gostaria que você procurasse por 3 modalidades de crédito: cheque especial, cartão de crédito e empréstimo consignado. Tá? Essas três modalidades são as mais disponíveis no nosso mercado no Amapá. Tá? A gente tem também financiamento de veículos e financiamento imobiliário, né, habitacional. Então, quem quiser ampliar para mais esses dois, faça isso. E tente comparar entre bancos quais as taxas praticadas por eles, para saber qual seria mais em conta isso. Qual é o banco que a gente acha melhor investir dinheiro, ou então tirar um cartão de crédito, ou então fazer um empréstimo consignado. Tá? Quer que faça escrita por escrito a pergunta? Lá vai, então. Fintech, você já sabe o que significa, né? Acabei de explicar. Crédito. Cheque especial. Esse cheque especial muda de nome de banco para banco, tá? O Banco do Brasil, se não me engano, é cheque ouro. Tá? Aí, Vinícius, 3 critérios, tá? Você vai pesquisar 3 critérios para esses tipos de contrato: cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, consignado. Você vai pegar para cada banco. Eu não vou colocar mínimo de bancos, tá? Mas aí, bom, você tem uma série de fintechs. Então, se a gente listar, tem mais de 10 fintechs. Precisa trazer todos, professor? Não, mas eu quero que você traga pelo menos 3 fintechs, tá? É uma orientação, não vou colocar nem na escrita isso. E pelo menos os 3 maiores bancos que operam esse tipo de crédito, tá? Tem Banco do Brasil, Santander e Bradesco. Tem o Itaú, tem a Caixa Econômica, tá? Que são bancos oficiais também, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Né? A Caixa Econômica é uma autarquia e o Banco do Brasil é uma empresa pública, né? Uma empresa de capital misto, melhor dizendo, né? Aberto para público e privado. O controle acionário é do setor público ainda do Banco do Brasil. Então, peguem desses bancos. Obrigado, Vinícius. Lembrando que nem todo mundo que está aqui, né, pessoal, está lá no grupo do WhatsApp. Vou ter que colocar isso também, até copiar logo. Vou ter que colocar isso também lá no Siga para vocês. Só um momentinho. Vou colocar numa nota aqui. Ok. Beleza, então, por hoje, pessoal, ficamos por aqui. Vou fazer a chamada, né? Colocar
só escrever presente ali embaixo. Não precisa pôr o nome, né? Só escrever presente, porque seu nome já está ali logo junto com o presente. Temos 16 alunos presentes, mas o professor 17, uma boa frequência. Lembrando que eu estou organizando também canal no YouTube para colocar essas aulas disponíveis, tá? Para tirar alguma dúvida. Às vezes a aula fica chata, né? Viu no início, já tinha começado a gravação, acho que ficou 1 minuto, 2 minutos no silêncio, né? Esperando eu lançar lá a apostila para vocês. Mas, de qualquer forma, vou colocar disponível, que às vezes fica uma parte importante. Não vou editar os textos, vou colocar na íntegra, como o Google crava, tá? E coloca disponível também. E aí eu vou colocar ele também ali no YouTube pra gente. Fechado? Então tá, pessoal. Grande abraço a todos. Até semana que vem. Olha, ainda temos tempo de aula e gostaria que vocês usassem esse tempo de aula. Eu sei que a maioria de vocês não vai fazer, né? Presumo, pelo menos. Mas dê uma olhada na apostila, vê se consegue acessar a apostila, porque alguns exercícios eu vou tirar de lá da apostila. Tá bom que a gente manuseie ele por onde a gente passou, tá? Não quero que vocês olhem toda a apostila, que a gente não vai usar toda ela, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, manda no e-mail. Já sabe qual é o e-mail, né? Rodson Juarez, a maioria de vocês já mandou trabalho para mim lá. rodsonjuarez@unifap.br. Então, só mandar perguntas, dúvidas, sugestões ali também. Fale lá, Vinícius. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber a data de entrega do trabalho, quando será? Olha, eu quero que entregue antes da próxima aula, que eu quero usar isso antes da próxima aula. Ok. Tá? Então vamos cravar aí até na quarta-feira, né? 7/7/21, até o dia 20. Professor, essa pesquisa é para enviar para o seu e-mail? Sim, só que eu não quero que faça individual, eu quero que faça em grupo. Olha que fica fácil, né? Porque tem algumas competências que a gente só consegue alcançar em grupo, né? E além disso, não chega tanto trabalho assim para mim lá. Né? Então vai mandar para mim, contendo logicamente o nome do grupo e a pesquisa, tá? Se conseguirem organizar em tabela, fica show de bola, tá? Mas eu não vou exigir que seja em tabela. Tá? Mas eu quero que vocês pesquisem ali pelo menos três fintechs e 3 não fintechs, 3 bancos tradicionais, e tente equiparar, né, esses 3 tipos de contrato, com essas taxas diferentes aí. Show de bola? Tudo Qualquer certo. dúvida? Oi, fale, Vinícius. Tudo certo, professor. Beleza. Qualquer dúvida é só chamar lá no meu e-mail, tá? Tento tirar por lá. E se for uma dúvida que eu identificar que seja coletiva, aí eu já respondo a dúvida lá pelo SIGA para todo mundo ver nos papos, tá bom? Então tá, povo. Grande abraço a todos aí. Até a aula que vem. Tchau, tchau.